No meu tempo, Zé Paulino era dos judeus. E a calça que eu cantei, São Paulo, meu amor, é de lá. Agora, quando eu li o primeiro texto escrito, eu fiquei admiradíssimo, pensando, será que todo mundo entende o que eu estou entendendo aqui nesses sinais? Será que o mundo é assim, meu Deus? E fui para casa e passei a tarde toda sentado na escada, olhando para o quintal, dizendo, puxa, então é muito diferente o mundo do que eu pensava. Na cidade e na escola, a gente falava uma língua portuguesa mais ou menos de cidade. Mas na loja de meu pai, que atendia o povo da roça, aí era a língua portuguesa do século XVI, que no princípio muitas pessoas não entendem. E as crianças que aprendem língua com facilidade, eu era criança e trabalhava na loja, aprendi rapidamente e comecei a me interessar pelo que eles contavam. E tinha uma terceira fonte de língua mais ou menos diferente. Era uma língua política. Na casa do meu avô, que tinha meia dúzia de tios e tias, tinha tio de esquerda, tinha tio da UDN, tinha todas as coisas. E sentava na mesa também, por exemplo, o vaqueiro que administrava a fazenda de meu avô era fazendeiro. E essa criatura era muitas vezes chamada a dar testemunho de sua presença na terra como era. Então, eu só vivia envolvido em língua. Na loja, na casa do meu avô, por exemplo, eles conversavam assuntos que eram difíceis para uma criança, assuntos políticos, de tais e tais situações, e de um camarada que foi procurado pela polícia porque fez uma dissertação na universidade sobre Jorge Amado, que aí tinha fugido, tinha passado por Irará, ficou na mesa conosco. E acontecia lá uma coisa que demonstra como era a curiosidade. Quando dava 9 horas da noite, que lá no meu mundo, 9 horas da noite, criança acordada era um absurdo. Era madrugada dentro. Aí dizia assim, 9 horas, as crianças acordadas, sentadas na mesa. Era eu e talvez mais algum outro, porque minhas irmãs não tinham minha idade para... Aí eu era arrancado da mesa e botado para dormir, mas eu não dormia. Eu passava a noite toda, não era ouvindo, era ruminando. Dizem que o boi come a comida toda e de noite tem um processo de digestão, né? Eu ficava digerindo o que eu tinha ouvido para ver se realmente, para eu mesmo avaliar se eu tinha compreendido. Então eu recordava ponto por ponto, pela noite adentro, não dormia. E dizia, aqui eu devo ter entendido, aqui eu tenho dúvida. Aqui... Era uma curiosidade pela língua, uma coisa inacreditável. Que dizem que cada língua é uma maneira de ver o mundo, é uma concepção de mundo. Então, naturalmente, a língua falada em Portugal em 1600 era uma concepção de mundo diferente da língua que a cidade de Irará e a Bahia falavam em 1950. A canção brasileira vem de 3 fontes que não tinham acompanhamento. A canção persa, que é a Suf, a canção celta e outro país, outra música de um país com muita tradição musical, que são os árabes. E que tinham aquelas criaturas que cantavam nas feiras, nos palácios. Essas músicas raramente eram acompanhadas. Então, foram 3 raízes, das quais a música queria falar com Deus. Todas 3 era Deus falando com o homem. Eram canções líricas apaixonantes. As primeiras tiragens da canção brasileira. Ora, veja quanta coisa a língua e a canção se envolveram, né? Também não sou um doutor, eu estou
conversando aqui como um homem da roça que foi levado a enfrentar a língua e a canção em diversos lugares, né? Com diversas maneiras. Quando eu fazia música, eu tinha influência dessas coisas da vida com o povo da roça, do Dorival Caymmi, que fazia canções que tinham várias partes, em vez de ser A e B, A e B. De vez em quando ele fazia um A e B, quando ele fazia as tais 72 músicas que ele fez para o mundo civilizado, que todas as 72 foram um sucesso, é engraçado isso. Mas as músicas praieiras dele tem várias outras formas, não respeita essa forma civilizada ocidental romana. Trechos assim. Tanto como quando eu comecei a fazer música, eu fazia também cada trecho com um ritmo, com uma coisa, com um jeito. E no princípio essa canção minha fez sucesso, embora eu já fizesse com assunto político, não tinha nada a ver. Ninguém ligava a ela, a Caymmi, porque a minha vida era meu ambiente era uma espécie de mundo rebelde. E Caymmi era uma coisa de esteio. Mas eu tinha muito de Caymmi nas minhas coisas. Eu não fazia tropicalismo. Quando teve o princípio do tropicalismo na Bahia, Gil e Caetano faziam bossa nova. E eu não, eu fazia essa música. E nem eles chamavam isso de caimbianas, e eles me chamaram para o mundo que depois virou tropicalismo por causa dessas canções, que de qualquer forma eram muito mais diferentes de tudo. A cidade já era o personagem principal, uma coisa sátira e tal. Eu cheguei dizendo, vou fazer em São Paulo como eu faço na Bahia, e como eu fazia em Irará, canções sobre a cidade. E no princípio fiquei um pouco desorientado, que tema eu vou pegar. Quando eu vi esse filme do Persson, São Paulo S.A., eu aí falei, bom, agora eu já sei. E que por causa desse filme que eu fiz o primeiro disco, que é Grande Liquidação. Realmente tudo que tem naquele disco eu compus após esse filme. Quando eu fiz Augusto Angélica Consolação, eu fiz plagiando a Dona Irã Barbosa. Aquele refrão, eu falei, vou fazer um refrão lá da Dona Irã. Porque a Dona Irã realmente foi quem fez as músicas mais lindas sobre São Paulo, isso aí não há dúvida, né? Quando eu vi a exposição de Fabiana Moraes, que os curadores foram a Fabiana Moraes e o Moacir dos Anjos, com a Isa Ferraz, eu fiquei muito admirado com aquilo. Aquilo me deu muita admiração e muito o que pensar. Aquela coisa de confundir os pequenos cartazes que qualquer pessoa fazia, que ficava a um passo de uma que fazia com mais cuidado, que chamar aquilo de arte. Aquela coisa me deu uma... Por exemplo, quando eu botava numa música minha alguma coisa do povo da roça e da língua da roça, eu também estava transformando uma coisa que era simplesmente um cartaz de porta de banheiro, digamos, com uma coisa de arte, né, teoricamente. Eu sempre tive assim, dando um passo adiante com o que eu aprendia. Eu me lembro que a primeira música que eu fiz, porque na Bahia tinha uma tradição de falar que o brasileiro tal se candidatou a senador. E quando se elegeu, foi para a Europa estudar os problemas do Brasil. Então, uma das primeiras músicas que eu fiz foi com essa história, né? Com essa brincadeira. Eu era criança, Irará, toda a vida é um nome comum, porque eu nasci lá. Mas um dia tinha um rapaz que tinha o ônibus de Irará, que fazia a viagem para Irará, e que namorava minha prima Ayala. Ele aí ia ver a Ayala com o ônibus dele, um ônibus pequeno. Ele estava fazendo a manobra, aí um estudante da escola olhou a placa e falou, Irará. Fez essa pronúncia, eu falei, nossa, tem versões que só Deus acaba. É a terra que primeiro viu a luz do sol. Realmente Irará, lá não tem grandes
acidentes geológicos, mas Irará é um planalto muito grande, de 200 metros acima das outras terras. Mas tem várias outras, dizem que é um bicho. Agora a última tradução que eu vi foi num livro, diz que é um bichinho pequeno que gosta de mel. Toda cidade que eu vou parece que eu estou em Irará, estou comparando com Irará. E agora São Paulo também, né? Porque afinal de contas, Perdizes aqui já é minha Irará, né? Aqui em Perdizes já acontece uma coisa, todo mundo me conhece. E já não tem aquele negócio de tratar como artista. Oi, tudo bom, tudo bom. Quando tem uma pessoa que fica me fazendo pergunta de artista, eu já sei que a pessoa não é daqui, de Perdizes. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo para caber minha aflição. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração, e eu nem sabia que lá tinha o Museu da Língua Portuguesa, que agora fica mais significativo para mim.